Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando aqui mais um vídeo do Fala Pouco, nessa categoria de podcast que a gente vem fazendo. Meu nome é Humberto Petrilli e hoje eu vou falar de 5 filmes que talvez você poderia ter lembrado na hora de fazer a sua redação do Enem. Então, vem comigo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, no YouTube nós temos mais de 40 podcasts upados sobre vários temas que vão de Elon Musk, China, viagem no tempo, religião, futebol, cinema também. Mas caso você tenha mais interesse no cinema, no Instagram, a gente já tem um Instagram muito mais voltado para a sétima arte. Lá a gente posta críticas, perfis, indicações, esses GTVs aqui que você está vendo agora. E é bem completinho, se tiver interesse, segue lá a gente, dá essa moral que vai ajudar bastante. Lembrando também que eu preparei esses 5 filmes, que não são filmes que você necessariamente deveria ter assistido antes de fazer a sua redação do Enem, mas que, tendo em vista esse tema, se você já tivesse conhecido eles, talvez você poderia ter tido uma base argumentativa um pouco melhor, um panorama geral já um pouco mais construído, afinal, a sétima arte limita muito a realidade. E o estigma de pessoas com doenças psicológicas é algo extremamente real. Então, esses filmes eles abordam uma perspectiva muito interessante a respeito desse tema. Então, vem comigo. Cinéfilo ou não, eu acho que você já deve ter ouvido essa frase. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não a tivesse. Frase essa que foi recitada, né, por Arthur Fleck, vulgo Joaquin Phoenix, no filme do Coringa. Coringa é um filme de 2019 que foi dirigido por Todd Phillips e eu acredito que seja um dos melhores filmes para entender justamente esse estigma em cima de pessoas com doenças mentais. No filme, protagonizado por Joaquin Phoenix, o Arthur Fleck, ele é um cara que ele sofre de uma doença psicológica muito grave. Além das crises de riso, né, vamos colocar assim, que ele tem ao longo do filme, ele tem alucinações, uma desconexão com a realidade e problemas de socialização. E quando é colocado, vamos dizer assim, uma pessoa dessa em um contexto totalmente caótico, uma sociedade que não dá o devido amparo, que muito pelo contrário responde com violência, com agressividade, com falta de atenção para esse tipo de gente, é o que acontece, pelo menos com o nosso protagonista ao longo do filme. Ele, ao longo da trama, ele entra em colapso, ele perde a noção da realidade, ele perde todas essas barreiras sociais e acaba se tornando um dos vilões mais amados, talvez, dos quadrinhos e dos filmes, que é o Coringa. O segundo filme que eu preparei aqui se chama Uma Mente Brilhante. Ele foi publicado em 2001, dirigido por Ron Howard e protagonizado por Russell Crowe. Russell Crowe, para quem não se lembra na realidade, é o cara que protagonizou o Gladiador, Robin Hood, dentre outros sucessos. Muito provavelmente você conhece. O filme é baseado em um livro este que é a biografia de um sujeito chamado John Forbes Nash, um matemático norte-americano brilhante que sofre de esquizofrenia. Então o filme já é incrível só por causa disso. Ao longo do filme ele já vai mostrando essa relação de um gênio da matemática com uma doença tão grave quanto essa, mas a maior dificuldade, eu acho que o que o filme mais tenta expor é não só a relação dele socialmente falando, que apesar dele ser um gênio, ainda assim ele é considerado meio louco, meio estranho por muitas pessoas, mas principalmente a vida de uma pessoa com essa patologia, conviver com ela, tentar se manter são, né, apesar de tantas alucinações. Essa ligação entre a racionalidade, mesmo sendo alucinado e atormentado por tantos delírios, ainda mais colocando em vista, né, que, o fato dele ser um gênio e ter que lidar com várias outras coisas também, ainda assim tendo que lidar com uma patologia tão grave. Ele mostra, ele expõe um lado da doença que é extremamente interessante. O próximo filme que eu trouxe aqui é um filme do cinema nacional, um filme brasileiro. Foi publicado no ano de 2000, né? Dirigido por Laís Bodansky e protagonizado pelo nosso queridinho Rodrigo Santoro, um dos maiores atores que a gente tem no nosso cinema brasileiro. O filme conta a história de Neto, o personagem de Rodrigo Santoro, que é um jovem convencional. Ele era um jovem muito rebelde e por esse motivo ele sempre teve uma relação um pouco difícil e conturbada com seus pais, até chegar em um colapso onde o pai dele interna ele no manicômio por conta de seu vício em maconha. No manicômio é onde realmente o filme começa, vamos dizer assim,
que é quando as coisas começam a ficar mais tensas. Afinal, para quem não sabe, os manicômios, né, do ano de 2001 para trás no Brasil eram uma relação totalmente diferente das que a gente tem hoje. Hoje em dia é até proibido até usar esse nome, né, de manicômio, porque é um lugar onde, em teoria, guarda maníacos. E hoje em dia já são outros tipos de nomes, são clínicas de reabilitação, saúde mental, dentre outras coisas. Mas do ano de 2001 para trás, as relações eram muito diferentes. E bom, o filme basicamente mostra essa relação, né, dentro do manicômio, não só das pessoas consideradas loucas, mas sim com os cuidadores, com as pessoas que eram para lá estar dando amparo para esse tipo de pessoas. É totalmente notável como que a atmosfera do lugar é bizarra, como que todo mundo tenta fugir, e quando isso acontece, as punições são muito severas, de choques elétricos, altas doses de medicação, etc. Então, assim, ele é um filme bem completo, que mostra uma realidade, infelizmente, muito triste, mas que hoje em dia já não é mais tão bem assim, mas ainda assim é uma reflexão a respeito de como a sociedade enxerga justamente essas pessoas maníacas, pessoas loucas. Então, assim, é um filme bem completo, inclusive super recomendo. O quarto filme aqui da nossa seleção se chama Melhor é Impossível, um filme de 1997, dirigido por James Brooks e protagonizado pelo incrível, aclamado, saudosíssimo Jack Nicholson, o cara do Iluminado. Esse, inclusive, né, o Melhor é Impossível, foi considerado um dos últimos filmes grandes, assim, grandes sucessos desse nosso ator. O filme conta a história de Melvin, né? Que é um cara com transtorno obsessivo compulsivo, o que torna ele uma pessoa extremamente rabugenta e de poucos amigos. Obviamente que a doença não tem nada a ver com isso, mas o nosso personagem em si é um cara muito exigente. Ele é um escritor de poucos amigos, justamente pela sua dificuldade de socialização, pelas suas exigências na sua rotina, e uma das poucas pessoas que atura ele é uma garçonete. E o filme ele já mostra totalmente essa relação de Melvin com o seu distúrbio, as dificuldades que ele encontra ao longo da sua rotina. Quando ele entra em casa, ele tem que ligar a luz 5 vezes, ele lava, ele usa um sabonete por uso. Então, assim, o toque, por mais que seja um distúrbio pouco colocado como algo grave, ainda assim dificulta muito a rotina, é algo que enche muito o saco às vezes, e o filme ele mostra muito bem isso. Em um determinado ponto do filme, Melvin tem que cuidar do cachorro de Simon. Simon era um vizinho dele, homossexual, que inclusive Melvin não gostava muito, mas que como o Simon acabou tendo que ser hospitalizado, o cachorro ficou pro Melvin cuidar. E o filme é perfeito depois disso, porque ele já mostra a relação do Melvin com esse cachorro e a sua desvinculação com certas manias. Porque ele já tinha uma vida totalmente acostumada, acomodada com todas as manias, e quando você coloca um ser meio hiperativo, né, um animal de estimação, dentro de uma casa de alguém com um toque, isso é praticamente que uma bomba relógio, porque o que uma pessoa com um toque preza é por organização, por tempo, por rotina, por disciplina, e qualquer coisa que saia um pouco disso já incomoda muito. Então o filme enfatiza muito a relação de Melvin com esse cachorro e ao longo dessa construção de relação de amizade, uma relação amorosa com a própria garçonete que ele gostava tanto, meio que ao longo que ele vai se desvinculando de certas coisas, abrindo brecha para as outras interpretações, tirando um pouco dessas manias da sua rotina, obviamente que não todas, mas ao longo disso ele vai cada vez mais soltando e vivendo a vida de uma maneira mais leve. É um filme muito interessante, super recomendo também. Bom, o quinto e último filme, para terminar esse compilado aqui com chave de ouro, é um filme indiano e que muito provavelmente você já deve ter assistido. Como Estrelas na Terra é um filme de 2007, dirigido e protagonizado por Amir Khan. O filme ele basicamente conta a história de um garoto dislexo chamado Ishan e que justamente por conta do seu distúrbio, os pais e professores acreditam que ele seja apenas um garoto displicente, como ele ainda não foi diagnosticado e ele não consegue compreender e entender muito bem as matérias escolares, todas as pessoas acreditam que seja simplesmente por preguiça e falta de compromisso. A partir disso, seu pai acaba o internando em um internato, e dentro do internato, um professor substituto de artes chamado Nikumbi acaba descobrindo qual que é o real problema do garoto. A partir disso, Ishan e Nikumbi vão quase que desenvolvendo uma relação de pai e filho, né, ao longo do filme. Por esse motivo, Ishan vai cada vez mais se familiarizando com as didáticas do professor, até descobrir, né, mais no final do filme, seu grande potencial
artístico, né? Deixando todos aqueles que duvidavam de suas capacidades boquiabertos. O mais interessante de todo esse filme é que essa relação do professor com o aluno e depois, ao longo do tempo, dos pais com o aluno, já é basicamente uma proposta de intervenção quase que completa, o próprio filme. Porque ele justamente fala sobre essa união da família com as instituições de ensino em prol de amparar um aluno ou um indivíduo que tenha dificuldades graças a algum distúrbio psicológico. Então, assim, o próprio filme em si já daria uma base argumentativa, já daria ideias já muito completas a respeito do tema dessa redação. E basicamente é isso. Eu volto a dizer, caso vocês queiram saber um pouco mais a respeito das nossas opiniões sobre a redação do Enem, sexta-feira a gente publicou um podcast falando de uma maneira mais centralizada a respeito do tema, trazendo outras abordagens, então segue lá que está muito interessante, tem no Spotify, tem no YouTube, se você descer aqui um pouquinho também já logo vai ver a notificação. Basicamente é isso, ademais comentem aqui nos comentários, né, se vocês já tinham assistido esses filmes, ou se vocês já tinham ouvido falar, ou se realmente eles ajudariam, ou se realmente ajudaram, fala aí o que vocês acharam do vídeo, e é isso, um beijo, um abraço e até a próxima.